Salve família SK Brasil, tudo bem? Seja bem-vindo mais uma vez aqui a SK TV, no nosso YouTube. Estamos começando mais um programa para você, o programa de terça-feira, aquele por trás das traves que você já conhece. Esse é um programa LPM, Grupo LPM, que é referência no segmento de tecnologia e presta um serviço de excelência tanto no setor público como no privado. Se você quiser conhecer mais, grupolpm.com.br, tá bom? Hoje eu tô aqui com um cara que já teve em times como América Mineiro, Osasco, Santo André, é professor da Unifesp e o cara é responsável por fazer o time ficar inteirão durante 90 minutos, hein? É o preparador físico do SK Brasil, Marcel França. Fala, Marcel, seja bem-vindo, cara. Muito obrigado, eu agradeço a oportunidade de você estar participando do SK TV e muito obrigado pela moral que você acabou de me dar, hein? É, você achou muito? Eu achei pouco ainda. Acho que você merece mais. É uma história de 10 anos dentro do futebol, né? Então, eu venho plantando bem devagar e tenho que agradecer as oportunidades que apareceu na minha vida. Boa, então eu quero que você já comece falando um pouquinho sobre sua carreira, cara. Como começou essa vontade de fazer educação física, os primeiros passos lá. Vamos fazer uma linha do tempo da sua vida aí. Eu iniciei com meus 18 anos, né? Tentei ser, né? Todo mundo fala isso, né? Tentei, mas não conseguiu. Todo mundo que trabalha com futebol já quis, pelo menos quis, né? Mesmo que não tentou, já quis. Já quis, já só teve sonhou. Vontade. Já teve vontade. E teve um dia que meu pai me perguntou, filho, tem que fazer alguma coisa, né? Que meu pai era marceneiro, é falecido. Aí ele falou assim, vamos pensar em algo diferente. Falei, vamos pai, como que eu gostei de jogar futebol, vou fazer educação física. E no momento que eu comecei a fazer educação física, teve o falecimento do meu pai, então eu falo que foi uma motivação a mais para terminar. E com isso, terminei a educação física e em nenhum momento eu quis trabalhar com futebol. Quis trabalhar mais por um lado da qualidade de vida. Que legal. E com isso, dentro da faculdade, as pessoas me falavam, Marcelo, você tem uma tendência ao esporte, você tem uma comunicação, você tem uma liderança. Eu falei, gente, eu quero um lado mais da qualidade, mais de hipertrofia, dentro da academia. Aí teve um amigo meu dentro da faculdade, falou para Marcelo, o Banespa tá precisando de um estagiário. Eu falei, mas para quê? Não, para academia. Eu falei, puta, legal, vou. Cheguei dentro do Clube Esporte Banespa, nós começamos a trabalhar na parte de estágio, aí eu fui parar no futebol. Aí a partir do Banespa que eu comecei realmente a ver que eu tinha essa tendência para trabalhar no lado do futebol. Isso que ano foi? Em 2009. 2009. Então, a partir de 2009, terminei meu estágio lá, comecei como profissional, formado mesmo. A partir disso, comecei a trabalhar em vários clubes. Em São Paulo, fora de São Paulo, até na China. E como é que ficou essa vontade de ir pra academia, cara? Perdeu? Não que perdeu, mas assim, você passou a gostar mais de trabalhar dentro do futebol e não quis mais sair, mas... Isso, porque eu entendi que eu poderia trazer a academia realmente, né? O trabalho dentro do esporte, eu falo que nós não tem que prevenir, nós tem que cuidar da saúde dos atletas. Então, se nós cuidar da saúde, o atleta não vai ter saúde, vai estar sempre em alto rendimento. Então, eu coloquei isso na minha cabeça e comecei a introduzir dentro da academia e dentro do campo para estar ajudando individualmente, né, cada um. E interessante, você me falou da parte da Unifesp, né, que eu tenho a formação de mestre dentro da medicina do esporte, Universidade Federal, né, em São Paulo, que é mais conhecido como Unifesp, mas eu iniciei dentro da reabilitação cardiovascular, dentro do ambulatório de enfermagem da Unifesp. Então, isso depois da educação física? Depois da educação física. Então eu tive sempre a vontade realmente de ajudar em reabilitação cardiovascular, tudo, mas dentro da universidade as pessoas diziam, Marcel, você tem a tendência para o lado do esporte. Aí eu fui encaixando... Você estava indo para a saúde e a galera estava te arrastando para cá, né? Tava me levando o oposto. Então eu falei, calma aí, se 1000 pessoas estão falando, eu tenho que pensar. E aí começou a colocar o sonho de todos os brasileiros, né? Que gostam de trabalhar. Eu falo que todos os brasileiros são técnicos, né? Sempre dão um palpite. Eu falei, calma aí, deixa eu tentar ver. E foi aí que eu comecei no Banespa, né? Aí depois fui pro Atibaia, né? E do Atibaia fui pro Grêmio Barueri. Aí do Grêmio Barueri fui parar na China.
Aí foi na hora que eu entendi, calma aí, realmente é o futebol mesmo que eu vim pra trabalhar, né? Então, Beleza, você tava no Grêmio Barueri. Como é que você foi pra China, cara? tive uma proposta de um amigo que trabalhou no Atibaia. Você tava no profissional do Grêmio Ele Barueri? tava no profissional. Né? E aí falou, Marcel, vamos pra China? Eu falei, Fábio, só se for agora. É desafios, né? Eu acredito muito assim, se nós sair da zona de conforto, nós iremos conquistar. Agora, se nós ficar acostumado a ficar estacionado, não acontece nada. Aí eu fui viajar 24 horas para chegar até a China, aí tive uma experiência de 1 ano, né? Uma experiência assim que eu falo que o meu amadurecimento como profissional foi lá, que eu via que é realmente viver fora da família, como que é o dia a dia sozinho, com uma outra língua, com uma outra cultura, e isso para mim leva para minha vida inteira. Quanto tempo você tinha de formado quando você foi pra China? Aí eu já tinha 5 anos. Tinha 5 anos de formado. Cara, as coisas aconteceram rápido na sua vida, porque 5 anos parece que é muito, mas não, né? Tem pessoas que dizem assim que quando... Pessoas não, né? Eu falo que eu tenho 10 anos de terapia. Ei, observe, hein? 10 anos. Faz bem pra mente, hein? Todo mundo fala, cara. Eu nunca fiz, mas todo mundo que faz indica terapia, cara. Eu sempre perguntei pra ele, eu quero chegar, mas como que eu devo chegar? Aí ele falou assim, no momento que você entender que o mundo não foi feito para você questionar, foi feito para viver. E tem uma frase assim, eu mudo o mundo para mim quando eu mudo o mundo para mim. Eu vivo no meu mundo para ver, mas quando eu sair da zona de conforto eu vou entender o porquê o mundo vive para mim. Foi no momento que eu falei, legal. Então teve todo um processo para eu buscar, ter confiança em mim, mas eu teve uma progressão de 5 anos assim, que quando eu voltei mais maduro, né? Então a terapia é sensacional. Depois a gente pode falar um pouquinho mais sobre a experiência cultural e profissional que você teve lá também, diferenças e tal na China. Mas prossegue com a sua linha do tempo. Depois da China você volta pro Brasil e... Eu volto da China pro Brasil, aí eu tenho um convite pro Água Santa, né? Para ser fisiologista e auxiliar da preparação física, né? Então aí dali eu tive a proposta, nós chegamos na semifinal da Série A2, que na época era o Jorginho, o Anderson Lima, a comissão técnica. Dali eu tive a proposta para ir para o Santo André, né, da Série A1, para disputar. Então a evolução profissional começou a aparecer cada vez mais no mercado. Sim. Aí do Santo André teve a proposta... No Santo André nós estamos em que ano agora? Nós estamos em 2018. 2018. Então foi uma época que eu comecei a entender realmente, né, que eu tinha essa tendência. E eu lembro até hoje que o Jorginho veio conversar comigo e falou assim, Marcel, sai da fisiologia, sai do auxiliar, vai para o campo, seja realmente o preparador físico. Eu te falei que isso é um processo. Como que eu era muito novo, tinha 26, 27 anos ali, quase chegando nos 30. Então no futebol essa idade é muito nova ainda. O preparador físico tem 40 anos, né? Eu falo que o futebol cada vez é mais velho, que é onde você tem mais experiência que o mercado abre para você, né? Então, e depois do Santander eu tive a oportunidade de ficar 3 anos no Audax. Então foi onde que eu participei também do Sub-20, da Série A2, e depois disso América Mineiro, né, disputei o primeiro campeonato feminino Sub-20, o brasileiro. Ah, você foi pro feminino do América? Teve uma experiência sensacional que um amigo me falou, Marcel, é feminino. Eu falei, pô, é futebol, não é? Então eu vou, mas eu quero entender como que é, né? Só para você ter ideia, o ciclo menstrual de uma menina no treinamento. Cara. Então foi uma aprendizagem, né? Tenho que agradecer o América também, o América Mineiro, pela oportunidade. E dali eu vim para o SCA Brasil, né? Eu tive a proposta de vir para o SCA Brasil com o Edmilson, junto com o Lucas Brando, que falou, Marcel, vamos. Então nessa linha de tempo do futebol, eu só tenho que agradecer, né? As oportunidades foram dadas e eu sempre respeitando, né? E você chegou quando no SCA Brasil? Esse ano? Foi esse ano. Esse ano, né? No América, cara, você foi para ser já preparador físico mesmo. Ser o preparador físico, né? Que eu ia até te falar, né? Que você foi fisiologista no Santo André. Isso. E, cara, é justamente o que muda completamente o masculino do feminino, né?
a fisiologia, por natureza, o homem já é forte, né? Então, mas eu falo que assim, a mulher internamente é mais forte que o homem. Então, é 50% cada. Você tem que saber direcionar os treinamentos. É interessante, mano. A forma da fisiologia dos treinamentos. Tá, vamos falar sobre a China então, cara, antes da gente entrar realmente no trabalho de um preparador físico. Como é que foi para você trabalhar na China por um ano? Um ano é bastante tempo para uma cultura totalmente diferente da nossa, culinária, costumes, o futebol, que deve ser diferente também, a preparação, sei lá, como que foi isso? Primeiro momento, quando você chega na China, você tem um mundo totalmente diferente. É um impacto, né? É um impacto assim que eu falava para minha esposa, é uma aprendizagem que eu voltei aqui que eu vou levar para minha vida inteira. Só para você entender, no treinamento, o tradutor me acordou 5 horas da manhã e falou assim: Marcel, você tá atrasado. Eu falei, mas atrasado pra quê? 5 horas, velho. 5 horas da manhã. Falei, atrasado pro treino de ontem à noite, né? Só se for. Eu falei, mas o que tá acontecendo? Ele falou, Marcel, vamos lá pro campo, é sério, se troca. O técnico tá te chamando. Porque o meu amigo, eu tava com ele, mas aí como que eles viram que eu tinha eu tinha uma mobilidade, né? Eu era dinâmico, né? Sim. Os caras começaram a subir eu de categoria. Ó, ajuda lá, faz a preparação, tudo. Aí eu comecei a dar o treino pro sub-18, né? E no sub-18 era 5 horas da manhã, a neblina, só viu o técnico coreano no meio do campo, jogadores pulando a escada do estádio. Meu Deus, velho. E eu falei pro tradutor, e onde que eu fico aqui? Porque já tá todo mundo fazendo. Não, ele falou que só quer que você fique aqui. Então assim, a cultura lá é totalmente diferente. Você vai fazer uma avaliação para igual um jogador para ficar dentro do Corinthians, dentro do São Paulo ou próprio dentro do SCA Brasil, você vê que no Brasil tem uma forma. Lá não, lá primeiro você vê a parte física, depois você vê a parte técnica. Então os caras tinham que correr bastante para eles ver se fisicamente era bom. E pela parte Ásia, as capacidades físicas deles de velocidade é muito boa. Então não tinha como discutir, os meninos voavam. Então, até eu aprender, até eu entender que 5 horas da manhã tinha treino, os garotos iam para a escola às 7 horas da manhã, voltava às 18 horas, tinha treinamento, e depois ainda tinha escola particular dentro do clube. Porque a parte de ensino lá era maravilhoso. Não tem como, eu tenho que agradecer também e aprender com eles. Aí quando sobrava um tempinho durante o mês assim, dormia um pouco? Dormia, porque assim, tem vídeos que nós não podemos mostrar, né? Que eles têm uma tendência lá, de um exemplo, para a criança respeitar, você tem que dar uma chegadinha neles, né? De uma forma assim de educar eles. Uhum. E nesse momento, eles acordavam 5 horas e ia dormir umas 22. Imagina a cabeça de uma criança. Nossa. Então, tinha vezes que eles davam 3 dias de folga para nós, porque a gente também não aguentava. Nós tinha mais respeito que os professores. Então, quando eles aprontavam, nós tínhamos que ir até a escola deles, dar uma bronca neles dentro da sala, os meninos choravam, e quando voltava tinha castigo. Então, assim, eu fui para treinar, para dar informações de treinamento, mas chegando lá, realmente, dentro do Brasil, nós somos um profissional que educa a criança. Mas lá era demais. Lá tinha vezes assim que eu tomava um susto. Era uma cultura totalmente diferente. Caramba, tipo, a disciplina lá, os caras pegam em cima, assim, né? É 100%. Dos mais velhos para os novos tem que realmente abaixar, cumprimentar os mais velhos por respeito. E você mora em qual cidade lá? Chama Hainan. É perto de Shanghai. Dá 1 hora. É uma cidade que tinha 1 milhão de pessoas. Cada cidade que você ia lá, ela é 1 milhão, que é um dos mais populares do mundo, né? A China. É verdade, Qualquer lugar lá é bastante populoso, né? Bastante. E você conseguiu comer lá, cara? Essas histórias... Eu tenho uma história que toda sexta-feira eu fazia uma reunião e tem aquela mesa redonda. E tô vendo o meu tradutor quieto. Falei, mas tá acontecendo alguma coisa. Ele é brasileiro? Era africano, né? Africano? Mas era numa parte da África que fala a língua portuguesa, né? Então... Sim. Mas falava o chinês sensacional. Caramba. E eu vou mandar esse vídeo pra ele. Ele ia ser padre, aí falou, não, eu quero ser tradutor.
Nossa, é quase a mesma coisa. Faltava um mês para ser o padre, para assinar lá, para ir começar a fazer a missa. Falei, Marcelo, larguei, eu quero ser tradutor, eu gosto. Falei, então tá certo, tá tudo a ver. Continuei na missa lá. E eu tava vendo que ele tava quieto. Aí tinha uma sopa. Pô, as outras coisas eu não entendia, eu só entendia que era mata e arroz e a sopa. Falei, vou pegar essa sopa, depois eu pego a salada e como o arroz. Quando eu meti a sopa assim, tô colocando o caldo, quando eu coloquei pra ver que tinha parecia que tinha uma carne, quando eu puxei, uma rã. Mas uma rã 100%. Esse tradutor começou a rachar o bico. Resumindo. Você não tomou aquele negócio? Só comi mato só, depois disso, nem arroz eu quis comer. Então assim, até a cultura da alimentação, nós tivemos que aprender muito. Então era só arroz e o máximo. Porque era arroz de manhã, arroz à tarde, à noite, que é costume deles. E o tradutor ficava com vocês o tempo inteiro? 24 horas. Até uns 3 meses. Depois nós começamos a entender o mandarim, aí ele ficava mais sossegado. Sim. Bom, vamos partir para a prática, então, do condicionamento físico. Eu queria te perguntar o seguinte, cara. Qual que é a diferença, ou se tem, né, de exercício físico para diferentes categorias? Aqui nesse caso, você treina todas as categorias? Eu faço parte do planejamento de todas as categorias. Planejamento de todas. Então, como é que funciona isso? Porque a gente tem do sub-15 ao sub-23, cara. Tipo assim, é período do desenvolvimento totalmente diferentes, né? Como é que funciona isso? Primeiro assim, né, dar os parabéns pro Rodrigo, que hoje tá indo até pra seleção, né? Já o Rodrigo fala qual é a seleção. Foi um cara que montou a metodologia junto com o Eduardo, com a parte da preparação física, então venham somar com eles. Quando nós falamos da capacidade física do sub-15 ao sub-23, é totalmente diferente, né? O garoto está em desenvolvimento, então eu falo que nós temos que respeitar a criança. Ela está no momento de sonho de ser um atleta profissional. Então, imagina uma criança que tem que estudar, longe da família, com responsabilidade de entrar em campo e dar o melhor a si. Então já tem uma metodologia dentro dele mesmo, que eu falo que é uma máquina. Então a gente fala da preparação física, a mesma força que dá no sub-23, nós podemos dar no sub-15, mas com uma adaptação totalmente diferente. Por exemplo, uma força pode ser com o próprio corpo dele, então fazer um trabalho de resistência. Dentro do profissional, nós já fazemos um trabalho resistido dentro da academia com uma sobrecarga. Então, aqui a sobrecarga do sub-15, do garoto, é o próprio corpo. Então, a gente começa a individualizar os indivíduos pelas idades, né? Tem muito erro quando você vê um talento de 17 anos e você já joga lá no profissional. Mas será que ele, fisicamente... mas o jogo do profissional é um pouquinho lento, tem as explosões. Então, essas explosões que nós temos que tomar cuidado, porque hoje dentro do futebol, nós temos que preparar a resistência muscular, o treinamento de força, a mobilidade dos garotos. Aí da força nós vamos para o trabalho de potência e a última é a velocidade. E principalmente ainda tem a técnica junto com a comissão técnica. Então é um planejamento, uma periodização bem complexa, que envolve a parte tática. Então a parte técnica, física, com a parte de treinamento do preparador físico, então tem que ser bem diferenciado mesmo pelas categorias. Legal. E por que fazer treino funcional? Quando fala funcional, já fala que é o próprio movimento do corpo, né? É funcional para, um exemplo, o atacante precisa ter um arranque, né, no último terço. Então nós podemos introduzir esse trabalho funcional para as características deles. Então isso vai ajudar. Eu falo que dentro do treinamento, um alongamento é um treinamento. Então tem que ter um dia específico para aquilo, porque pode atrapalhar no ganho de moção, no ganho de força muscular, na flexibilidade, né, na parte do trabalho funcional. Então, assim, o funcional é algo a mais ainda para os atletas ter um ganho na posição deles. Mas aí, quando faz treino funcional, todos fazem ou pode acontecer de você levar só alguns garotos para fazer, dependendo da característica, posição? Não, todos. Todos fazem, igualmente? Igualmente, porque assim, no início da pré-temporada nós fazemos uma pré-avaliação, principalmente da físio, para ver todos os desequilíbrios. Aí naquele momento que nós conseguimos separar os exercícios, mas todos fazem
no mesmo momento, mas com exercício está totalmente diferenciado. Eu ia perguntar sobre isso no campo, cara. Aquela preparação física dentro do campo, né? Aquele treino que quando a gente estava na escola a gente não gostava de fazer, mas tinha que fazer. Tem diferenciação para cada atleta? Às vezes o cara tá mais fraco do que o outro, ou dependendo da posição que ele joga. Como é que funciona isso? Como que você diferencia? Vamos falar do Sub-23. Nós fizemos toda uma pré-temporada em cima disso, individual. Então tinha garotos que tinham uma força na posterior e tinha outros que não tinham. Então dentro do exame deu desequilíbrio muscular. Então a gente fazia um trabalho funcional, um trabalho de exercício para prevenir, né, essa musculatura. E dentro do campo, um exemplo, volantes. Nós fazíamos na pré-temporada um trabalho só voltado pelas capacidades deles, de volantes, atacantes. Então nós iniciamos separados e depois nós fizemos a junção de todos os jogadores para já iniciar o campeonato. Então, um exemplo, a primeira semana da pré-temporada, segunda-feira nós treinávamos separados, só a linha de defesa, em 2 períodos. Aí na terça-feira só os volantes, aí até fazer a junção na primeira semana e a partir disso todos trabalhavam juntos. Nós tivemos esse cuidado, é um trabalho cansativo, mas no final vale a pena. E você acha que está crescendo isso no futebol, assim, essa especificidade de treinamento? Hoje os fisiologistas, vamos falar do presidentes, né, entenderam que cuidar da saúde dos atletas é importante. Sim. Que não é só campo, se nós for falar individual, também envolve a parte, um exemplo, da odonto, da psicologia, da nutrição, né? Até falar da nutrição, agradecer a parceria que o clube tem. Então, isso é uma tendência que vai... Aliás, o Ian veio aqui, o Ianesco veio aqui da Black School falar com a gente. O programa está aí no canal, muito bom. Isso que eu ia falar, dentro da especificidade, nós temos uma periodização, um treinamento individual com o Ian, né, que eu chamo de Ian, porque o nome é Ianesco. Ianesco. Né? Ianesco, nome bonito, Ianã. É uma periodização que nós falamos que cada dia tem uma carga certa de treino junto com a suplementação. Então, até isso ajuda a prevenir a lesão. Então, agradecer mesmo ao Ian, à Black School pela parceria, né? Um grande amigo, um trabalho que nós estamos fazendo, que é renovador, vai ter muitas coisas ainda para acontecer dentro do SCA Brasil. Você vê como tem um planejamento, né, de alimentação, de treinamento físico, de treinamento técnico, tudo isso, cara, dentro de um clube. Então, quando você vê aí o SCA Brasil fazendo campanhas sensacionais, como fez Sub-15 ano passado, como o Sub-17 que tá voando agora na terceira fase do Paulistão, não é à toa, né, velho? Não é à toa. Você vê, um monte de time ficou pra trás. Pô, o SCA tá lá no meio dos grandes lá e tal. Olha o tamanho da preparação que tem por trás disso, né, cara? Não, as pessoas, quando nós falamos no planejamento, então, assim, é interessante, né? Falar da suplementação versus treinamento, né? Então, encaixou bem com o Ian, né? Junto com a Black School, que eu fiz o meu mestrado em cima disso, né? Do planejamento e organização, treinamento versus suplementação. Então, encaixou bem no SCA Brasil isso. Sim. Mostrou a evolução dentro dos treinamentos. Para você ver que até o SCA Brasil tem uma estrutura, nós tomamos, um exemplo, a água. A gente tem um planejamento antes do jogo, no intervalo do jogo e pós-jogo. Então, assim, todos os tipos de água tem separado por um trabalho de recuperativo ou não. Então, assim, é bem organizado mesmo, é bem planejado. É cansativo? Mas vale a pena. Tem resultado, né? Traz resultado, né? Exatamente. Como que a gente sabe que o cara tem um déficit muscular, assim? Como você sabe que ele tem uma panturrilha mais fraca? Só depois que ele tem uma lesão ou não? A gente... essa foi boa. Nós tentamos não dar lesão, né? Porque eu falo que jogador parado é prejuízo para o time. Sim. Né? Então a gente faz um trabalho, um exemplo, de isocinético, que é uma máquina que ele, resumindo, ele mostra os resultados para nós, o desequilíbrio, né? Então a gente consegue ver a coxa direita está mais fraca com a esquerda. Então a gente, tem um limite, tem um índice ali que a gente trabalha, que é certo ou não, né? Como que eu faço parte da medicina esportiva? A gente faz essa parceria com a medicina esportiva, né? Levamos os atletas, sim. O Sub-20 vai estar fazendo antes da copinha para prevenir isso. Mas no profissional também nós fizemos essa parte da fisioterapia, né? Nós fizemos
todos os tipos de avaliações que vai ver o desequilíbrio unilateral, da panturrilha se está fraco ou não, da coxa. Então isso ajudou bastante a gente prevenir, mas durante a pré-temporada vai ter algumas lesões que é normal, né, do dia a dia. Beleza. Deixa eu dar um recado para você, a gente já vai continuar o papo aqui com o Marcel França, mas eu queria falar da Air Fryer Mondial, que é linda e prepara tudo sem óleo. Você que gosta de carne, aquela picanha assada que eu adoro também, peixe, frango, banana assada, faz até bolo e pudim. Tudo é com a Mondial, porque Air Fryer é Mondial e Mondial é a escolha inteligente. E mostrar também para vocês essa revista linda aqui, ó, que tá aqui do meu lado, que é a revista Giro Morumbi, para você que tem um produto ou um serviço aí, tem um negócio e quer expandir a sua marca, quer que as pessoas saibam que você existe, para te contratar, essa revista está aqui para isso. Revista Giro Morumbi gira na mão de muita gente aqui na capital paulista, e se você tem um produto ou um serviço, precisa que as pessoas te conheçam, né? Que saiba que você existe. Então a Giro Morumbi está aqui para isso, para você saber como é que faz para anunciar nessa revista aqui. Essa aqui é a edição de agosto, ó, com Spa Lunar na capa. Se você quiser também ser capa dela, é simples, entre em contato com eles no giromorumbi.com.br ou @giromorumbi no Instagram, tá bom? Pode mandar um direct lá que o comercial vai te atender lá para te passar todos os detalhes, beleza? Ô Marcel, queria ver com você também, cara, quando que a gente sabe, eu perguntei como que a gente sabe se o cara tem a musculatura fraca, né? Algum tipo de músculo precisa ser melhor trabalhado. Como que a gente sabe que o cara tá no auge físico? Você fala, esse cara tá no auge. A gente tem uma plataforma sensacional dentro do SCA Brasil, que é a escala de Borg, né? Então, de 0 a 10. Então, a gente consegue comparar ele antes, durante e pós o treinamento. Então, o próprio atleta, de manhã, se estiver sentindo alguma dor pontual, ele vai lá, coloca no boneco que tem dentro da plataforma, chega essa informação para mim, de 0 a 10, se você colocar 10 ali, eu vou entender que está muito forte, vou até o atleta individual, pergunto, aí a gente entra em um acordo e a gente começa a ter um controle do treinamento em cima dele. Então essa plataforma também ajuda bastante a gente. Que legal, cara. E isso ajudou, não ajuda só o Sub-23, o profissional, né? Ajuda todas as categorias. Isso que eu ia perguntar, ele abrange todas as categorias? Todas as categorias. Que legal. E qual o treino que eles gostam mais e que eles gostam menos? Bola, são apaixonados. Mas quando fala, vamos fazer a parte física, aí eles falam, pô, Marcel, mas hoje nessa... Eu não sei quem que veio aqui, desculpa te interromper, mas não perca seu raciocínio. Que eu até comentei que quando eu treinava em escolinha, falei aqui agora há pouco, né? A gente fazia o treino de terça até sexta, sábado era jogo, né? Aí domingo e segunda era em casa. Terça era treino físico. Quarta e quinta era com bola, geralmente quinta ainda você fazia um treino de finalização e tal, era meio padronizado, e sexta era o coletivo, certo? Sábado era jogo. No coletivo, dava pra montar 3 times. Na terça-feira, que era treino físico, se fosse 10 moleque, era muito. Isso eu tô falando escolinha de futebol, tá, gente? De bairro e tal, que eu só treinei em escolinha de futebol, nunca treinei num clube como esse aqui. Então, como é que é isso, cara? O que eles gostam e o que eles não gostam? Hoje, amor, não vamos falar do futebol moderno. Hoje, toda a parte física pode ser feito com a bola. Então, a gente consegue fazer essa junção. Mas tem uma parte da preparação física que é específica que a gente não consegue trabalhar com bola, né? Então, assim, eu falo que no momento que eu vou fazer a parte física, os caras falam, pô, Marcel, rapaziada, lembra que já é 15 minutos, já vai ter a bola com vocês. Mas realmente os atletas, realmente é 100% bola, né? Mas eles sabem que precisa fazer, né? Mas a gente dá um jeitinho ali, conversa com eles fazem normal e dá resultados. Eu acho que num clube assim, né, que você tem a chance de se tornar um jogador profissional, é mais fácil você de convencer, né? Porque se o cara não fizer, ele não vai chegar onde ele quer, né, meu? Uma coisa é na escolinha, que às vezes você vai muito mais para se divertir do que para ser um profissional, né? Mas um clube assim... Teve um artigo que foi publicado que eu comentei que assim, antigamente era mais aeróbico. Então a técnica saía, porque pô, só você correr. Hoje não tem. Hoje você precisa realmente de força, de potência, de velocidade, ser realmente um atleta, né? Dormir cedo, acordar cedo para ir treinar. Eu ia te perguntar isso, a importância do treino, do sono e do descanso, cara, para o treino físico. É o melhor treinamento que tem para os atletas. Serve para uma recuperação. Se você me perguntar, Marcel, você prefere fazer um trabalho de força ou um trabalho de descanso? Rapaziada, vai descansar, que é a melhor recuperação que tem. Se ele fez uma semana cheia
Então é muito mais fácil ter a recuperação, que já teve micro lesões musculares. Então precisa descansar. Então o melhor treinamento é o descanso, né? Que os caras, pô, de manhã à tarde treinando, não é fácil. E a importância também do alongamento, cara, antes do treino. Tem gente que fala que não tem nada a ver alongar antes do treino, tem a ver alongar, mas não sempre antes do treino. É verdade isso? Como é que é? Eu falo que o alongar é um treinamento, então tem um dia específico só para aquilo. Então, assim, se tem um dia só para treinar trabalho de força, então vai ter um dia só para alongar. Porque se você alongar, um exemplo, você treinou força e vai alongar, você tem a perca do ganho de massa muscular, porque você teve micro lesões, você vai lesionar mais ainda, alongando, então você pode não ter um resultado 100%. Então eu falo que assim, sempre eu faço um trabalho de alongamento, um exemplo, uma sexta-feira antes de um jogo. O jogo é sábado, você alonga numa sexta-feira, aí você faz um pulo de um alongamento de 40 minutos, para os caras alongar mesmo de verdade. Então dentro do meu micro, da minha periodização, tem um dia específico de alongamento que ajuda bastante. Legal. Ó, deixa eu dar outro recado pra vocês aqui antes da gente encerrar. Falar desse lanche aqui, muito da hora. Esse daqui é o do Marcel, já vou até entregar pra ele aqui, da Futibar e Açaí, cara. Essa lanchonete fica aqui no centro de Santana de Parnaíba. Ele sempre manda os lanches pra gente aqui, vocês já conhecem. Mas se você não conhece ainda presencialmente, venha porque é muito legal. Chama a galera, traz todo mundo pra cá. Mora aqui na Redondeza, não é em Santana, mas tá aqui pertinho. Traz pra cá que vocês não vão se arrepender, tá bom? Um lanche muito legal. Em breve tem novidade aí, tá bom? Da Futibar e Açaí. Esse aqui já vou até deixar aqui com o Marcel. É dele. Esse lanche é bom, hein, rapaz? Agradecer o Futibar, hein? Muito obrigado pelo lanche, hein? Futibar é top demais. E falar também da revista Empreenda, né? Que nasceu para dar voz aos empreendedores do mercado esportivo e de games também. Que é muito mais do que o campo e a quadra, né? Fala sobre determinação de atletas e tudo mais. Você pode saber melhor sobre essa revista no site também, empreendarevista.com.br. Essa edição aqui é a primeira, a segunda já tá no digital, daqui a pouco vem para nossa mão também impressa. Essa primeira aqui tá com o presidente, né? Se espirrar, saúde, presidente. Tamo junto. Tá bom? Cara, encerrei por aqui. Você quer contar alguma história de bastidor aí do clube? Ou você passou na China, você já contou uma aí? A gente gosta de uma resenha também. Lá na China tem uma experiência que eles falaram assim, ó. O sinal começou, igual o sinal da escola, que é da parte do recreio. Ah, tá. Começou a tocar, tá. Eu perguntei pro tradutor, esse sinal é pra quê? Ele falou, Marcelo, pega suas roupas rápido e nós temos que ir pra Shanghai. Eu falei, por quê? O temporal tá vindo e pode acontecer muitas coisas aqui. Eu falei, não precisa nem falar mais, muitas coisas. Vamos embora. Pegamos e lá já tinha o Uber já, né? A China é 100% adiantado, nunca vi. Mas tinha uma ponte de 6 km. Essa ponte começou, todos os carros tinham que passar lá. E a ponte começou aqui, ó, a flutuar. Mentira, velho. Eu não sabia se eu tava dando risada por desespero, mas toda a comissão técnica começou a correr mesmo, e eu indo de boa. Os caras, Marcel, falei, gente, é 6 km. Eu não vou conseguir bater o recorde em 10 segundos, bater 6 km. Então eu vou de boa, vou curtindo. Mas pra eles lá isso é comum, essa ponte fazer isso? Ou todo mundo ficou com medo? Não, é a tecnologia. Eu vi que o chinês estava tranquilo. Aí eu perguntei pro tradutor. Ele falou, Marcelo, a tecnologia. Então eles têm um desequilíbrio quando tem esse alto mar aqui, começa a ter chuva, vento. Então isso aqui é para não quebrar mesmo. Eu falei, não, então tudo bem. Se tá todos os chineses tranquilos, então eu tô indo também. Não tem esse estresse não. Aí tem muitas coisas, né, que se eu for contar aqui... Mas deu tempo de chegar lá? Deu pra chegar, graças a Deus. Marcel, valeu, cara. Obrigado por ter vindo aí, disponibilizado seu tempo para falar com a gente aqui sobre a preparação física dos atletas. Só tenho que agradecer, né? Que quem vê lá da telinha não sabe os bastidores, né? Dar os parabéns para você, pro Vitão, que fica ali no bastidor fazendo o trampo dele, que é fera. E agradecer ao homem, ao Edmilson, pela oportunidade de estar aqui dentro do SCA Brasil, né? Teve a confiança. E só tenho que agradecer mesmo, viu? Boa. Valeu, Marcel. Obrigado pela sua audiência. Se já curtiu, muito obrigado. Se não curtiu, dá tempo ainda. Deixa seu joinha aqui no nosso vídeo, inscreva-se no canal, ative as notificações e o Por Trás das Traves volta na próxima terça-feira. aliás, com atraso, deixa eu parabenizar o Marcel antes de encerrar, porque na última quinta-feira foi o dia do profissional de educação física, né, cara? Parabéns. Puta, só você é um deles. Né?
Eu só tenho que agradecer a todos os professores de educação física que cuidam da saúde em cima dos movimentos. Parabéns para minha esposa também, ó. A Fátima, um beijo, que também é profissional de educação física, comemorou mais uma vez aí. Agora sim, encerramos. Deixe seu comentário aqui, fala o que você achou do programa, o que você acha desse trabalho de preparação física também dentro dos clubes, tá bom? A gente se vê por aí, hein? Tchau!